É interessante nós pensarmos, né, no que representa o otimismo dentro da racionalidade. E eu creio que quando nós lemos este pensamento de Kardec, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Representa esse otimismo racional, porque ele tem a certeza que nós vamos conseguir fazer essa ascensão, essa melhora espiritual, mas de uma forma racional. Não vai acontecer do dia para a noite. É muito importante nós, como espíritas, nos conscientizarmos disso, porque muitas vezes é pelo desânimo que nós nos perdemos. Quando olhamos para nós e vemos que ainda temos pensamentos que não gostaríamos, ações que não gostaríamos, nós muitas vezes podemos pensar, para que eu estou fazendo tudo isso? Não adianta mesmo. E sempre vão ter aqueles que chegam, eu lembro na minha caminhada espírita, quantas vezes as pessoas chegavam e tentavam me desanimar nessa rota. E como eu disse para vocês, eu creio que fui muito abençoada pela oportunidade de conhecer o Espiritismo muito cedo. E ainda na minha adolescência, já era espírita de carteirinha, né? Já tinha lido todo Kardec, já tinha lido toda a coleção de André Luiz. Entender é diferente, mas ler eu li, né? Aí as pessoas chegavam para mim, mais velhas, e falavam, Jussara, você vai ver. Quando a vida pegar em você, você vai deixar disso tudo, desses ideais. Graças a Deus, a vida ainda não pegou em mim, gente. Ai. Porque eu continuo aqui. Eu às vezes falo que eu sou muito teimosa e muito cara de pau também, porque tem dias que a gente tem que vir falar de perdão quando a gente não exerceu o perdão exatamente naquele dia. Mas aí você tem que vir falar com aquela convicção de que pratica e escutando com aquele peso, aquela culpa na consciência, falando, ai meu Deus, eu tenho que fazer melhor. Mas dessa forma, então, nós encontramos tantas pessoas que não nos colocam para frente. Nós não podemos dar ouvidos, porque nesse momento de transição é onde mais nós vamos encontrar pensamentos antagônicos para que nós desanimemos dessa jornada. Caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Continua o caminho. O nosso alvo ainda está bastante distante, mas nós já podemos vislumbrar a luz, o que não acontecia antes. Eu costumo dizer que acho que, talvez aquela coisa, né? Nós temos a mania de achar que aquele estágio que a gente está é o estágio, né? Então, às vezes eu acho, talvez eu esteja completamente enganada, depois vocês façam o julgamento, que nesse momento em que nós nos encontramos com esse esclarecimento espiritual, é o momento mais difícil que nós temos na nossa vida de espírito imortal. Porque nós já vemos a luz, e eu estou vendo lá a portinha lá fora, assim, estou vendo aqui. Ainda está distante, mas eu acabei de sair da sombra. Eu ainda me encontro na sombra. Eu ainda sou sombra. E como é difícil dar esses primeiros passos em direção à luz por causa do pensamento racional que a doutrina espírita nos convida. Então, é muito difícil a posição e o momento em que nós nos encontramos. Mas temos que seguir adiante. Temos que continuar nessa jornada. Por isso que é importante nós não nos determos, não desanimarmos quando nos vemos assim rodeados pelo sofrimento, pela incompreensão.
pelas dificuldades e os desafios que nos chegam. Porque a nossa jornada é uma jornada de luz. Imaginemos o quão seria difícil para nós enfrentarmos tudo o que enfrentamos em nosso dia a dia, se não fossem as bênçãos que o Espiritismo nos traz, os esclarecimentos. Que tenhamos mais gratidão por aqueles que nos sustentam nesse caminho, pelos irmãos que nos dão um exemplo de vida, de que é possível, sim, sermos espirituais num mundo material. Não com o desejo, como falamos, de nos apresentarmos melhores do que os outros. Porque cada vez mais compreendemos as palavras dos grandes sábios, que à medida que conhecemos mais é que nós compreendemos a extensão da nossa ignorância. Para mim, no começo, era sempre difícil compreender o tamanho da humildade de um Chico Xavier. Hoje, um pouco mais conhecedora do caminho que trilhamos e que me resta trilhar, eu compreendo que as grandes almas têm mais claramente a visão do caminho que ainda falta percorrer. Então, nunca olhemos para os nossos semelhantes de forma a nos sentirmos melhores do que eles. Que sejamos nós, na vida daqueles que acreditamos estar ainda mais envolvidos pelas trevas, que possamos ser nós aqueles que irão trazer as luzes. Um pequeno esclarecimento, a palavra de conforto. Esse é o nosso papel de espírita. Nosso querido irmão Arthur, na sua fala, no título da sua fala, traz uma frase que para mim é uma daquelas que norteiam a minha existência. Ainda que como palestrante nós tenhamos que chegar aqui e falar, mas é a frase de Francisco de Assis: pregai o Evangelho e use palavras se necessário. Então é somente através das nossas ações, da nossa transformação, que nós podemos realmente impactar os nossos semelhantes. Então esse é o papel do espírita. Não é ser mais um pregador, não é ser mais um acadêmico que sabe de cor todas as perguntas que existem no Livro dos Espíritos e fala de memória. Se ele não traz o conteúdo emocional que só é adquirido através da vivência, muitas vezes penosa, das experiências que passamos aqui na matéria.